Muito bom dia! Eu estava com muitas expectativas para esse dia. Começamos hoje a leitura do livro de Ruth. Gente, vocês estão animados? Eu tô muito animada. Bom, então já vamos começar. Vou explicar para vocês, né, como eu falei ontem, esse mês de fevereiro, a partir de hoje até o dia 28, a gente vai ler o livro de Ruth. O livro de Ruth tem 4 capítulos, 85 versículos, e a gente vai discorrer durante esse mês cada um dos versículos, cada um dos capítulos de Ruth. Sem mais demoras, já vamos começar. Livro de Ruth. Se você tá em dúvida aí onde fica Ruth, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. O livro de Ruth fica entre o livro de Juízes e o livro de Samuel. E a gente vai falar também um pouquinho sobre isso, essa localização do livro de Ruth dentro da Bíblia. Bom, vamos começar? Já pega a sua Bíblia aí. Eu tô com a minha Bíblia Anote, com essa daqui. Vocês sabem que eu faço coleção de Bíblia, né? Qualquer dia eu até faço um vídeo aqui com a minha coleção de Bíblia. Inclusive, comprei uma Bíblia ontem. Lindíssima, tô esperando chegar. Assim que ela chegar, eu vou fazer... desembrulhar ela junto com vocês aqui, fazer o unboxing, né? Unboxing da minha Bíblia nova junto com vocês. Livro de Ruth, capítulo 1. Hoje, gente, a gente vai ler só o versículo 1 e vocês vão ver que maravilha. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. O título do texto diz assim: A família de Elimeleque em Moabe. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Gente, o livro de Ruth começa com um tempo espiritualmente sombrio. Ele fala que na época que tinha os juízes, ainda não tinha um rei, era só os juízes que julgavam as causas do povo, que decidiam as coisas. Nos dias dos juízes, onde eles julgavam, havia uma crise espiritual, que gerava também uma crise social e uma crise familiar. O interessante é que 2 vezes no livro de Juízes é citado que naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia aquilo que queria. Enfim, eu tô aqui com esse livro também. Ó, esse livro é Ruth, do Hernandes Dias Lopes. Eu ouvi falar, assim, nunca tinha lido um livro dele, mas depois eu fui pesquisar tal, e assim, bênção demais. Ele fala assim, ó: o livro de Ruth é uma perfeita história de amor. Quem não gosta de romance, né? Ele é um dos mais belos romances da Bíblia. Também é uma história de drama familiar, como a gente leu aqui. Na época dos juízes, um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Ele fala que naquele tempo... o povo passava por problemas de crise financeira, problemas de imigração, problemas de doenças. Então, o livro de Ruth traz todas essas calamidades, todos esses tipos de problema, todo esse tipo de drama. Uma crise familiar, uma crise de imigração, uma crise por enfermidade, uma crise por morte, uma crise por viuvez, pobreza e o problema da amargura com Deus. Então, é uma história com romance e com drama. Mas, ao mesmo tempo, o livro de Ruth traz pra gente falando sobre a força da amizade, a força da providência divina, a recompensa da virtude. Ele fala aqui que o livro de Ruth é um contraste com o livro de Juízes, que traz muitas guerras e contendas, mas Ruth é como se fosse meio que um alívio no meio disso tudo. Ruth é um livro que trata de amizade e de amor. Tem 2 livros na Bíblia que tem nome de mulher. O primeiro é Ruth e o segundo é, vocês sabem? Esther. Segundo livro, 2 livros, Ruth e Esther. No primeiro livro, a Ruth, que é uma gentia,
ela casa com um judeu e ela se torna uma ancestral do rei Davi. E no segundo livro é Esther. E Esther é uma judia que se casa com um gentil para salvar seu povo. E também é uma grande história. Se vocês quiserem, a gente pode ler o livro de Esther no nosso próximo mês. Não sabemos ao certo quem que é o autor do livro de Ruth. Muitas pessoas atribuem a autoria do livro de Ruth a Samuel, mas na Bíblia não tem nada definido se realmente é Samuel ou não. O livro de Ruth foi escrito nesse tempo turbulento, onde havia uma crise espiritual que gerava essa crise social e familiar. O ponto que eu quero deixar aqui para vocês, desse primeiro versículo que a gente leu, é que 2 vezes no livro de Juízes, que antecede o livro de Ruth, para a gente ter o contexto de o que está acontecendo nesse livro de Ruth, quem escreveu diz assim: naquela época não havia um rei, não havia um rei Israel. E cada pessoa fazia aquilo que era reto aos seus olhos. Então, era um tempo de pessoas que não tinham um governo oficial. Cada um fazia aquilo que achava que deveria fazer e pronto, acabou. E trazendo isso para as nossas vidas, eu até anotei aqui, né? Depois de passar aí para vocês esse contexto do que estava acontecendo, qual era a crise que o povo estava passando. Esse povo era um povo que se aproximava de Deus só no momento que eles necessitavam de Deus. Aí, por exemplo, eles iam para uma guerra, estavam guerreando, precisavam de Deus, eles iam, corriam para os pés de Deus. Aí Deus ia, se compadecia, ajudava eles largavam Deus. Aí depois passava por uma situação difícil de novo, corria para os pés de Jesus, corria para os pés de Deus, pedia as coisas, Deus concedia, eles largavam a Deus. Então, eles viviam nessa oscilação espiritual, eles não eram constantes, eles faziam aquilo que eles queriam. Quando eles viam que não tá dando certo, eles corriam para Deus, Deus, pela sua misericórdia, atendia, e depois de atender o que eles queriam, largava. Eles viviam nessa turbulência. Eu espero que não, mas se você conhece alguém, ou se mesmo você esteja vivendo nessa turbulência, nessa crise, nesse colapso, nessa instabilidade espiritual, um dia você tá super bem, nossa, quero adorar, quero fazer, quero Deus na minha vida. No outro dia você tá mal. Não sei se mais eu quero ficar na igreja. Não sei mais se esse é meu chamado, se esse é meu ministério. Não sei mais. O povo estava vivendo isso também. Mas Deus veio para mudar a história desse povo. Mas a partir do momento que eles se posicionaram. A partir do momento que eles entenderam que eles não poderiam fazer aquilo que eles queriam. Porque eles estavam com todo esse colapso, com toda essa situação problemática, porque eles estavam fazendo aquilo que era reto aos olhos deles. Mas a gente tem que fazer aquilo que é reto aos olhos do Senhor. E às vezes aquilo que é reto aos olhos do Senhor, aos olhos de toda a sociedade, é uma coisa inadmissível, uma coisa tipo, uma coisa de louco. Mas a gente tem que procurar fazer aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Então, nesse primeiro capítulo, é isso que eu quero passar para vocês. Nesse primeiro capítulo, Ruth, capítulo 1, versículo 1. O povo estava em decadência, em crise espiritual, familiar, social, financeira, porque cada um estava fazendo aquilo que era reto aos seus próprios olhos. Eles estavam buscando a Deus somente por interesse e não fazendo aquilo que era reto aos olhos do Senhor, mas aquilo que eles achavam que era certo. Que nessa manhã você possa pedir para o Senhor te dar discernimento para que você possa fazer aquilo que é reto aos olhos do Senhor, que você possa olhar com os olhos do Senhor, que Ele te dê essa visão ampliada e o direcionamento de fazer aquilo que é reto aos olhos dele, para que você possa prosperar, ter bênçãos do Senhor e ser bem-sucedido em tudo aquilo que você faz. Amém? Gente, olha, se só esse capítulo 1, versículo 1, já deu tudo isso, imagina o restante desse livro, esse romance lindo, essa história de amor, essa história maravilhosa, esse drama familiar do livro de Ruth. Eu tô muito empolgada para ler e espero que você também. Tenha um ótimo dia,
Fique com Deus. Que Deus te abençoe muito, muitíssimo. E me conta aí. Você sabia que o livro de Ruth, a pessoa que provavelmente escreveu foi Samuel? Você sabia que o livro de Juízes também retrata um pouco dessa história, que o livro de Ruth é essa grande história de amor? Me conta se você já leu o livro de Ruth. Não leia mais, hein? Vamos acompanhar aqui a leitura passo a passo. Um ótimo dia pra você, feliz domingo, Deus abençoe e até amanhã.